Esta é a Igreja Pentecostal Hospital da Fé Reino da Liberdade. E este é o seu mandato. Nasci para combater o inferno. Reconhece-se o verdadeiro profeta através do cumprimento das suas profecias. Profeta Eliseu Agostinho, homem de boas obras e caridade. Junta-te a nós. Mets tes mains en l'air. Pode levantar até a tua flor também. Lève ta fleur. A tua palavra, Senhor, se manifesta em nós. Que ta parole, Seigneur, se manifeste en nous. Habita em nós. Habite en nous. Se revela em nós. Se révèle en nous. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Tout pour ton honneur et pour ta gloire. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Seja bem-vindo. Senta, por favor. Sois bienvenu et assis-toi. Aleluia. Acredito que essa bênção é para ti. Não diria que o diabo venceu, Je ne dirais pas que le diable a vaincu, mas acontece que todos os meios no HCT queimaram. mais tous les milieux de son, Todos os meios. tous les milieux, tous les moyens sonores ont brûlé à GCTA. O som queimou, a energia subiu 320 L'énergie est montée jusqu'à 320 volts. e não conseguimos cultuar, Et on n'a pas réussi à faire le culte porque o espaço é grande, não consegue gritar onde é a multidão de pessoas. Não. l'espace parce qu'il est trop grand, on n'arrive pas à crier. Mas a mensagem Deus quer que eu passo aqui. Mais le message, Dieu veut que je passe ici, que je vous le transmette. Então vamos aprender a palavra. Alors on va apprendre la parole. Amém? Diga glória a Deus. Queria desejar um feliz novo mês, Je vous souhaite le nouveau mois, o mês de dezembro. le mois de décembre. E acredito que esse mês vai trazer muita felicidade para todos nós. Et je crois que ce mois va donner beaucoup de bonheur à tout à chacun. Oro que nesse mês ninguém na tua família morre, Je prie que ce mois, personne ne meure dans ta famille que todo mundo atravesse o ano. et tout le monde passe pour l'année prochaine. Recebe essa graça em nome de Jesus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Aleluia. Se acredita, quer ver a mão. E desejo felicidade a todos os casais. Et je souhaite le bonheur à tout le couple. Todos os casais que conseguiram continuar junto até fechar o ano. Tous les couples qui sont ensemble jusqu'à la fin de l'année. O ano fechou, estão juntos. Jusqu'à la fin de l'année, ils sont toujours ensemble. Parabéns. Mes félicitations. Aleluia. So, abana as mãos, diga obrigado, Senhor Jesus. Lève tes mains et dis remercie Dieu. A mensagem que nós temos hoje, como Ele é, somos nós. Le message qu'on a aujourd'hui, comment il est, on est nous. Como Ele é, Comment il est, somos nós. nous aussi on l'est. Como Deus é, Comment Dieu est, nós também somos. nous aussi nous sommes. Essa é a mensagem. Cela, c'est le E message vamos d'aujourd'hui. tentar agora desenvolver para perceber o que Deus quer nos falar e qual é o propósito. On va développer ça pour que vous sachiez quel est le propos. Porque tem que ter flores. Pourquoi vous devez avoir la fleur? Qual é o significado? Quel est le sens de la fleur? Como utilizar? Comment l'utiliser? Amém? Durante essa mensagem, vais aprender Pendant ce message, tu vas apprendre a usar o poder que em ti habita. à utiliser le pouvoir qui est en toi. Vais aprender Tu vas apprendre a exercitar o sobrenatural. à exerciter le subnaturel. Aleluia. E eu queria te dizer que Deus é contigo, ninguém será contra ti. Et je voudrais te dire que Dieu est avec toi, personne n'est contre toi. Quem acredita nisso? A doença não pode ser contra a tua vida, porque Deus te mandou aqui na terra como uma semente que tem que produzir. La maladie ne peut pas être contre la vie parce que Dieu t'a envoyé ici comme une semence qui a quelque chose à produire en toi. Tu és o amanhã. Tu es le lendemain. Recebe essa graça. Reçois cette grâce. Amanhã as pessoas vão contar a tua história. Demain, les gens vont raconter ton histoire. Vão contar a história da tua família. Ils vont raconter l'histoire de ta famille.
Tu és um propósito de Deus aqui na terra. Tu es un propos de Dieu ici sur la terre. E vais descobrir esse propósito durante a mensagem. Et tu vas découvrir ce propos pendant la message. Deus nos fez como Deus. Dieu nous a fait comme un Dieu. Deus Dieu. nos criou como Deus. Dieu nous a créés comme Dieu. E eu queria para você afirmar essa mensagem a 5 pessoas ao seu redor, dizer para ele que tu és a imagem de Deus visível na terra. Fala para 5 pessoas. Dis à 5 personnes, tu es l'image de Olhando Dieu na sur la cara terre. dela. Olha para a cara dela. Tu és a imagem de Deus visível andando na terra. Tu es l'image de Dieu visible en marchant sur la terre. Efésios capítulo 5, versículo 1. Éphésiens 5, verset 1. Eu sou a imagem de Deus. Alguém consegue entender o que estamos a querer dizer aqui? Há alguma coisa impossível a Deus? Então nada é impossível a ti. Não, você não me ouviu. Para mim nada é impossível. Pour moi, rien n'est impossible. Nada é impossível para o hospital da fé. Rien n'est impossible pour l'hôpital de la foi. Quem acredita quer ver a mão. Qui croit en ça? Nada é impossível ao que crê. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nada é impossível a Deus Rien n'est impossible à Dieu. e nada é impossível ao que crê. Et rien n'est possible à celui qui Quem croit. crê e Deus estão na mesma classe. Qui croit et Dieu sont dans la même place. Quem crê Celui qui croit, está numa classe. c'est dans une classe. Il est dans une classe. Dans un niveau. A Bíblia diz nada é impossível a Deus. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. É uma classe, C'est un niveau. é uma dimensão. C'est une dimension. E Deus diz nada é impossível ao que crê. Et Dieu a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Também é uma classe, C'est aussi un niveau. é uma dimensão. C'est aussi une dimension. Significa dizer quem crê Ça veut dire celui qui croit e Deus et Dieu, estão na mesma ils dimensão. sont tous les deux dans le même niveau. Estão na mesma classe. Ils sont tous les deux dans la même São dimension. colegas. Ils sont collègues. Eu disse são colegas. Tu és colega de Deus. Tu es un collègue de Dieu. Como Deus é, tal como somos nós. Comment Dieu est, c'est comme ça qu'on nous le sommes. Somos a imagem de Deus visível na terra. On est l'image de Dieu visible sur la terre. Nada é impossível a Deus, Rien n'est impossible à Dieu. nada é impossível a nós. Rien n'est aussi impossible à nous. Eu estou a profetizar para a vida de alguém. Je prophétise pour la vie de quelqu'un. Nada é impossível para a tua Rien felicidade. n'est impossible pour ton bonheur. Depois do culto de hoje, vai ser feliz para sempre. Après le culte d'aujourd'hui, tu vas être heureux Se pour toujours. acredita, quero ouvir barulho como aleluia. Mekaramasandarakayaba. Quando estiver a andar na rua Quand tu marches dans la e rue tu olha para a pessoa olha para et ti, tu regardes pas les gens te ele regardent. tenta te limitar com os pensamentos. Il essaie de te Ele limiter tenta avec te tes limitar pensées. com algumas palavras. Il essaie de te limiter Ele avec tes tenta te pensées. limitar com algumas fofocas. Il essaie de te limiter Mas avec quando tes tu pensées. olha para ti, Mais quand tu te regardes à tu toi, diz: Eu sou a imagem de tu dis, je Deus. suis l'image de Dieu. Eu sou colega de Je Deus. suis collègue de Dieu. Para mim nada é Pour impossível. lui, rien n'est impossible. Felicidade não é impossível Le para mim. bonheur n'est pas impossible pour moi. Casamento não é impossível para Mariage mim. n'est pas impossible pour O moi. amanhã não é impossível para mim. Le lendemain n'est pas impossible Grita pour moi. aleluia. Aleluia. Ok, abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Ouvre ta Bible dans Éphésiens 5, 1. Capítulo 5, versículo 1. Éphésiens 5, 1. Vamos ler toda a igreja. On va lire toute l'Église. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Quem é colega de Deus aqui, quer ver a mão? Quem é criado na imagem de Deus, quer ver a mão? Quem é representante de Deus aqui na terra? Alguma coisa é impossível para Deus? Deus fica doente? Deus cai? A partir desta manhã, a doença já não vai fazer parte da tua agenda. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne va plus faire partir de toi. Espera aí. Eu não me recordo alguma vez ter ido ao hospital apanhar soro. Je ne me rappelle pas être parti à l'hôpital une Não fois dans ma sei. vie.
Ou se alguma vez vocês estão comigo aqui na igreja, ouvindo o profeta Eliseu está internado. Ou vous avez entendu que le prophète Élisée Hein? est malade. Nunca mais vais internar. Tu ne vas plus jamais aller à l'hôpital. Eu disse, nunca mais vais internar. Tu ne vas plus jamais rester dans l'hôpital. A doença, quando entrar no teu corpo, vai desaparecer por si. La maladie, quand elle rentre dans ton corps, va disparaître pour soi-même. Qualquer veneno, qualquer infecção, qualquer vírus, qualquer doença no teu organismo desaparece agora. Toute maladie, toute infection, Se tout acredita, poison. quero ouvir barulho como amém. Grita aleluia. Glória a Deus. Você sabia que você precisa falar amém? Tu savais que tu avais O besoin teu de dire amém amen. e o meu amém junto é que neutraliza a força das trevas. Les deux amen, c'est ce qui va neutraliser les forces des ténèbres. Para mim entrar na tua vida e tomar posse da sua vida espiritualmente, eu preciso da tua concordância. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a falar? Eu disse que tu és colega de Deus. J'ai dit que tu es collègue de Dieu. Foste criada na imagem e semelhança de Deus. Tu as été créé par la sémillance et l'image de Dieu. Deus não fica doente. Dieu ne reste pas malade. Nunca mais vai ficar doente. Alors tu vas jamais plus rester malade. Para Deus nada é impossível. Pour Dieu, rien n'est impossible. O emprego a partir de hoje nunca mais vai ser impossível para ti. L'emploi pour toi, ça va plus être impossible. Porta que estava à tua frente, tu abri aquela porta. La porte qui est devant toi, je vais l'ouvrir. Quantas portas você quer abrir? Combien de portes tu veux ouvrir? Porta de sucesso, estou a abrir agora. Porte du succès, je suis en A train porta d'ouvrir de maintenant. elevação, estou a abrir agora. Je suis en train d'ouvrir les A portes. porta da glória, estou a abrir La agora. porte de la gloire, je joue Grita maintenant. aleluia! Crie Alléluia. Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Diga, ninguém pode me impedir. Personne ne peut m'empêcher. Não há barreira na minha Il n'y a vida. pas de barrière dans ma vie. Eu sou o colega de Deus. Je suis collègue de Dieu. Senta, por favor. Senta aí. Efésios capítulo 5. Éphésiens 5, 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Éphésiens 5, 1. Vamos ler toda a igreja. 1, 2, 3. Sede, pois. Sede, pois, quê? Sede, pois, quê? Quando a Bíblia fala de imitar, fazer como aquela pessoa. La Bible nous dit, devenons donc imitateurs de Dieu. Quando Deus queria criar, Ele começou a falar. Quand Dieu a voulu créer, il a commencé à parler. E quando a Bíblia diz sejam imitadores, Et quand la Bible nous dit, soyez imitateurs, pode criar o teu casamento tu peux créer ton mariage com a tua boca. avec ta bouche. A palavra tem poder da vida e da morte. La parole a le pouvoir de la vie et la mort. Nunca fala mal de ti. Ne parle jamais mal de toi. E nunca fala negativa da sua pessoa. Ne parle jamais négatif de toi-même. Profetiza positiva na sua vida. Prophétise des choses de bien. Fala o que você quer que aconteça, vai acontecer. Parce que tu veux que ça se produise, ça va se produire. Quando acorda de manhã, Quand tu te réveilles le olha matin, para o espelho. regarde dans ton Diz, miroir olha para o homem mais bonito da cidade de et tu Luanda. dis, je regarde pour l'homme A le mulher plus mais beau, bonita da la cidade femme de la Luanda. plus belle de la cité de Luanda. Profetiza para ti. Prophétise pour toi-même. Profetiza pela tua vida. Prophétise pour ta vie. As pessoas vão ter que começar a te imitar. Les personnes vont commencer à As te pessoas vão faire comme imitar a tua toi. maneira de vestir, vão imitar a tua maneira de andar, vão imitar a tua maneira de olhar, vão imitar a tua maneira de rir, porque tens algo especial em ti. Les gens doivent être tes Diga, imitateurs eu parce sou que c'est quelque chose qui est spécial. spécial dans toi. Aleluia. Sejamos imitadores de Deus. Soyons imitateurs de Dieu. Eu nunca vi onde Deus está a chorar. J'ai jamais vu Dieu en train de pleurer. Quando Deus enfrenta obstáculo, Quand Dieu confronte des obstacles, Ele usa a palavra. il utilise les paroles. Somos imitadores de quem? On est imitateurs de Dieu. Coloca no ecrã, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos
amados. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ok? Filhos amados. Significa dizer, devemos ser como Ele. Ça veut dire qu'on doit être comme lui. Imitar a Ele. On doit l'imiter Para Ele nos amar. pour qu'il nous aime, E nos chamar filho amado. pour qu'il nous appelle les Porque enfants todas as bien-aimés. pessoas que não conhecem seus direitos, Deus fica triste com eles. Parce que tous les gens qui ne connaissent pas leurs droits, Dieu reste triste avec eux. Cada vez que o diabo brinca contigo, À chaque fois que le diable joue avec toi, Deus fica triste. Dieu est triste. Porque o diabo não tem poder de parar com a tua vida. Le diable, parce que le diable n'a pas le pouvoir pour arrêter ta vie. O diabo virá, Le diable viendra, vai bater na tua vida. il vient toucher ta vie. Mas se a tua vida é fundada na palavra, Mais si ta vie est fondée sur la parole, a Bíblia diz, o homem que a vida é fundada na palavra, la Bible dit que l'homme qui est fondé sur la é parole, como uma casa construída numa rocha. c'est comme une maison construite sur un rocher. A Bíblia não disse que a tempestade não virá. La Bible ne nous dit pas que la tempête ne viendrait Ou a pas, tempestade virá, vai passar de lado. ou la tempête viendra et tu vas passer de côté, Porque a casa está na rocha. parce que la maison est sur un Mas a rocher. Bíblia diz, a tempestade virá, Mais la Bible nous dit que la tempête va vai venir, bater naquela casa. va toucher la maison. A tua vida, qualquer vie. coisa de bom na tua vida atrai o adversário. Tout ce qui est bon, qui est Deus dans ta vie, sabe que va o amener inimigo la- vai se levantar na tua vida. Dieu sait que l'ennemi va se Mas venir quem dans ta vie. segurou a tua vida para te levar aonde Deus te predestinou, ele vence qualquer tipo de batalha que se levanta na tua vida. Alguém vai vencer a batalha nesta manhã. Quelqu'un va vaincre la bataille ce matin. 1000 pode se levantar à direita. 1000 se lèvent à ta droite. 10.000 à tua esquerda. 10.000 à ta Mas gauche. você não será atingida. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Somente com seus olhos. Seulement E avec tes yeux. olhará. E verás a recompensa dos ímpios. Avec tu regarderas Grite la récompense. Alléluia. Dis Alléluia. Il faut que nous donne des chances. Il faut me donner des chances. Alguém está comigo aí? Ele não disse que não virá combate na tua vida. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas des combats dans ta vie. Ele disse que o seu relacionamento vai viver problemas. Il a dit que ta relation va A avoir des sua vida problèmes. sentimental vai enfrentar desafios. Ta vie sentimentale va A avoir tua des défis. carreira vai enfrentar perturbação. Ta carrière va avoir des Pessoas vão problèmes. levantar acusações. Des gens vont se lever Pessoas vão contre toi. levantar calúnia. Les gens vont se Pessoas lever vão contre toi. tentar te apontar o dedo. Il y a des gens qui Pessoas vont vão dizer que acabou com a tua vida. Ils vont vouloir finir avec Mas ta vie. aquele que assegurou a tua vida Mais celui qui a tenu ta vie para te fazer chegar no lugar que ele pour t'emmener predestinou. dans ta maison. Ele disse: a tempestade vai bater naquela Il parede. a dit la tempête va venir dans cette maison. Vai bater naquela casa. La tempête va venir dans A cette maison. casa que está na rocha. La maison qui est sur A le rocha é rocher. Jesus. Le rocher, c'est Você Jésus. pode estar em Jesus. Tu peux être dans A Jésus. tempestade virá. La tempête viendra. Mas ela disse: não te deixarei só. Mais il a dit, je ne vais pas te laisser tout seul. Diga glória a Deus. Cumprimenta 5 pessoas. Diz: na batalha não está sozinho. Dis bonjour à cette Come on, personne. levanta no teu lugar. Diz: na batalha não está sozinho. Et dis dans cette bataille, tu n'es pas tout Não seul. tema tempestades. N'aie pas peur de la Não tempête. tema turbulência. N'aie pas peur de la Não tempête. tema os conflitos. N'aie pas peur des conflits. Deus está no comando do teu barco. Dieu est dans le Deus está no comando. Dieu est en charge. Eu disse: Deus está no comando. Dieu est en charge. Eu disse: Deus está no comando do teu barco. Dieu est en charge de ton bateau. Deus está no comando da tua vida. Dieu est en charge de ta vie. O inimigo vai tentar, L'ennemi va mas ele é essayer, derrotado. mais il est dérouté. Você tem que saber que para chegar até no teu trono há um preço que você precisa pagar. Tu dois savoir que pour arriver sur le trône, tu as un prix à payer. Tudo que é grande começa pequena. Tout qui est grand, ça commence Todos petit. os grandes homens começaram pequenos. Tous les grands hommes, ils ont commencé petits. Você tem algo que move em ti. Tu as quelque chose qui Você tem move uma en vida toi. que habita em ti. Il y a quelqu'un qui habite en toi. Você é um futuro de amanhã. Tu es le futur de demain. Você é uma revelação. Tu es une révélation. Você é uma palavra Tu escrita. es une parole écrite. Você é o amanhã. Tu es le lendemain. Grita aleluia. Alléluia. Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Vamos um bocadinho na primeira carta de João. Vamos na primeira carta de João. 1 Capítulo Jean, 4. Versículo 7. 1 Jean 4, 7. Ok? Bien-aimés, Amemo-nos
uns aos outros. Aimons-nous les uns les autres. Porque o amor... Thank you, please. Porque o amor é de quem? E qualquer que ama é nascido de quem? E conhece quem? Ouviram isso? Quem ama é nascido de quem? E conhece quem? O amor é de quem? Numa outra versão, a Bíblia diz que o amor é Deus. Deus é amor. Por exemplo, as flores que vocês receberam nas vossas mãos significa o amor. E o amor significa Deus. Significa dizer, acabamos de te dar Deus na mão. Diga, eu tenho Deus na minha mão. Ok, se alguém tem Deus na mão dele, Si quelqu'un a Dieu dans sa main, Deus é a chave mestre. Dieu est la clé maîtresse. Deus abre todo tipo de portas. Dieu ouvre toutes portes. E nós somos colegas com Deus. Et on est collègues avec Dieu. Somos imitadores de Deus. On est imitateurs de Dieu. E temos Deus nas nossas mãos. Et on a Dieu dans nos mains. Porque Deus é amor. Parce que Dieu est amour. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. No versículo 8, está escrito o seguinte: aquele que não ama, não conhece a quem? Porque Deus é quê? Deus é que, igreja? A flor que você tem na mão significa Deus. La fleur que tu as dans tes mains, c'est Dieu. Porque aquele é a flor do amor. Parce que c'est la fleur de l'amour. O amor é quem? Deus é quem? Levanta a tua flor assim. Lève ta fleur. Diga, eu tenho o amor de Deus em mim. Dis, j'ai l'amour de Dieu en moi. Eu tenho o amor de Deus na minha vida. J'ai l'amour de Dieu dans ma vie. Eu amo. J'aime. Por isso que eu sou de Deus. C'est pour cela que je suis de Dieu. Sou nascido de Deus. Je suis né dans Dieu. O amor nasce o amor. L'amour naît amour. Eu sou fruto do amor. Je suis fruit d'amour. Sou a semente do amor. Je suis la semence de l'amour. Sou o representante do amor. Je suis le représentant de l'amour. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Agora vamos no versículo 11. Versículo 11. Do mesmo capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos que amar uns aos outros. Quem ama não critica. Quem ama não maltrata. Quem ama não fala mal. Quem ama não trata mal. O homem quando ama a mulher não bate a mulher. L'homme, quand il aime sa femme, il ne tape pas sa femme. O homem quando ama a mulher não se aborrece a mulher. L'homme, quand il aime sa femme, il n'est pas en colère avec sa femme. Quem ama Qui aime não vai na família falar mal do marido. ne va pas dans sa famille parler mal de son mari. Não vai os amigos falar mal da mulher. Ne va pas chez ses amis parler mal de la femme. O erro é humano. O ser humano comete erro. L'être humain commet des erreurs. Os erros da família, os erros de casa não podem atravessar a porta. Les erreurs de la maison ne peuvent pas aller au-delà de la porte. O que está dentro De ta de maison. casa está dentro de Ce casa. qui est dans la maison reste dans la maison. Você nunca vai ver na Bíblia apóstolo Pedro a falar a história da mulher dele. Tu vas jamais entendre dans la Bible l'apôtre Paul parler mal de sa femme. Procura na tua Bíblia onde que você vai encontrar a mulher do apóstolo Pedro. Regarde dans ta Bible où tu vas trouver la femme d'apôtre Paul. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha mulher Mais la Bible dit que l'apôtre Paul avait une femme e tinha filhos. et il avait des enfants. Porque ele falou a Jesus, deixamos nossas mulheres e nossos filhos. Parce qu'il a dit à Jésus, on a laissé nos femmes et nos enfants. Mas a Bíblia não disse que a mulher do apóstolo Pedro se chamava Maria Antoine. La Bible ne nous dit pas le nom de la femme. Significa dizer Cela veut dire que havia respeito qu'il y avait un respect que cada crente tinha pelas famílias. que chaque croyant avait pour leur famille. E cada pessoa cuidava do assunto da sua própria vida. Et chacun prenait soin de ses affaires. E ninguém se metia na vida de Et ninguém. personne ne mettait dans les affaires E a des autres. família crescia. Et la famille E a grandissait. igreja crescia. Et l'église grandissait. A igreja crescia. L'église grandissait. O amor L'amour não se alegra com a injustiça. n'est pas heureux avec l'injustice. O amor L'amour tudo crê, croit tudo en tout. suporta. Il Quem supporte ama tout. suporta. Qui aime supporte. Quem ama perdoa. Qui aime pardonne. E quem perdoa Et qui não pardonne guarda mágoa. n'a pas de Quem rancœur. perdoa
Qui Não diz que pardonne? não vou falar mais com ele porque ele me tratou mal, porque ele é aquilo, é aquilo. Não. Quem perdoa é porque tem o amor de Deus. Qui pardonne, c'est parce qu'il a l'amour de Dieu. É quem ama Qui aime é de Deus. est Dieu. É uma semente de Deus. C'est une semence de Dieu. Porque o amor Parce que l'amour é Deus. est E Dieu. Deus Et Dieu, é amor. c'est amour. Se eu amo o Hospital da Fé, Si j'aime l'hôpital de la foi, em nenhum momento falarei mal do Hospital da Fé. dans aucun moment je vais parler mal de l'hôpital de la Se foi. eu de facto amo o Hospital da Fé, Si j'aime en vrai l'hôpital de la então foi, vou proteger o líder do Hospital da Fé. alors je vais protéger le leader de l'hôpital de la foi. Porque o Hospital da Fé Parce que l'hôpital de la foi, é o profeta Eliseu c'est le Agostinho. prophète Élisée Olukushim. E depois somos nós todos. Et après, c'est tous nous. Alguém recebe uma visão Quelqu'un reçoit une vision e traz a visão et ramène la vision, e a visão cresce et la vision grandit. e torna-se uma grande família. Et ça se transforme en une grande famille. Quem ama defende. Qui aime défend. Não se alegra com a injustiça. N'est pas heureux avec l'injustice. O amor L'amour não busca seus próprios interesses. ne cherche pas ses propres intérêts. Que vou fazer isso por meu interesse. Je vais faire cela avec O un amor é intérêt. interesse de todos. L'amour, c'est l'intérêt de tout le monde, Para bem de todos. pour le bien de tout le monde. Quem ama Deus Qui aime Dieu não combate a sua igreja. ne combat pas son Église. Quem ama Deus Qui aime Dieu promove a obra dele. promue son œuvre. O amor de Deus, L'amour de Dieu, amamos uns aos outros, aimons-nous tout à chacun, como Cristo nos amou. comme Christ nous a aimés, Diz a palavra dele. dit sa parole. Amado, se Deus assim nos amou, Bien-aimés, si Dieu, comme ça, il nous a também aimés, nós devemos amar uns aos outros. alors nous aussi, on doit aimer tout à chacun. Versículo 12. Coloca aí 12, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós não vimos Deus. On ne voit pas Dieu. Você nunca vai ver Deus até o Tu ne, dia que vai vas, morrer. tu ne vas jamais voir Dieu jusqu'à quand tu vas mourir. Os seus anos na terra Toutes tes années sur la terre, é por aí uns 70 anos apenas. c'est environ 70 ans. Porque se viver até 80, 90 anos, vai ficar muito cansado. Si tu vis jusqu'à 80, 90 ans, tu vas rester très fatigué. Quando bate os 70 anos, Quand tu arrives à 70 ans, indo para 80 anos, en allant jusqu'aux 80 já ans, está velho. tu es déjà vieux. E quando vai para 90 anos, Et quand tu vas arriver à 90 ans, para 100 anos, pour 100 ans, começa a viver o tempo da graça de Deus na tua vida. tu commences à vivre le temps de la grâce de Dieu dans ta vie. A vida é tão curta La vie est tellement courte que tem que aproveitar o máximo. que tu dois profiter le maximum. Porque 2200 você não vai existir. Parce que 2200, tu ne vas pas exister. Estamos em 2018. On est en 2018. Amanhã 2019. Demain, 2019. Mas quando vamos falar em 2050, Mais quand on va arriver à 2050, muitos de nós não estarão em vida aqui. beaucoup d'entre nous ne seront pas en vie. Para que tanta luta? Pourquoi lutter? Para que tanta fofoca? Pourquoi injurier? Para ganhar o quê? Pour gagner quoi? Se tu destruir a vida de alguém, vai conseguir o quê? Pour que, si tu détruis la vie de quelqu'un, qu'est-ce que tu vas avoir? Cuida de teus assuntos. Prends, Melhor coisa que você pode fazer na vida é cuidar da tua vida. Cuida da tua vida e ama todos. Tem que amar as pessoas com os defeitos deles. tu dois aimer les gens avec leurs défauts. Porque ninguém é perfeito. Parce que personne n'est parfait. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tout le monde a un bon côté et un mauvais côté. Jesus Cristo disse, nem eu sou perfeito. Jésus-Christ a dit, même pas moi je suis parfait. Todo mundo tem um errozinho. Tout le monde a une petite erreur. Se quer procurar pessoas perfeitas, vai encontrar no céu. Si tu veux trouver quelqu'un de parfait, tu Aqui vas na le trouver dans terra, les ciels. todo ser humano tem um defeito. Ici sur la terre, tout être humain est imparfait. E a Bíblia diz, quem ama, Et la Bible nous dit qui o aime. amor cobre multidão dos erros. L'amour couvre toutes les erreurs. A pessoa ama incondicionalmente.
son âme inconditionnelle. O amor a uns aos outros L'amour utilise les autres. é o amor que é chamado amor agapeu. É o amor sem interesse. C'est l'amour sans intérêt. Amar a pessoa como ela é. Aimer la personne comme elle est. Quando você diz, já não quero mais essa pessoa, Quand tu dis je ne veux plus de cette por causa personne de um erro que ele cometeu, à cause d'une erreur qu'il a commise, tem que saber que também não estás a querer o outro lado dessa pessoa. ça veut dire que tu n'es pas aussi en train de vouloir l'autre côté de la Porque as personne. pessoas têm sempre dois lados. Parce que les gens ont toujours deux côtés. Todo mundo tem lado bom e tem lado ruim. Tout le monde a toujours un côté mauvais et un côté bon. O amanhã pertence a Deus. Le lendemain A appartient à Dieu. pessoa que você despreza hoje La personne que tu méprises aujourd'hui pode se tornar salvador na tua vida amanhã. peut être ton sauveur demain. Porque tu não sabe o teu amanhã, Parce como que, que ela vai ser. parce que tu ne sais pas ton demain. Não se implica com ninguém, porque N'aie vai pas de estar querelle no avec meio personne. onde vai ser aquela pessoa olhar para ti e não vais conseguir olhar para ele. Parce que tu vas être dans un milieu que cette personne-là, c'est elle qui va t'aider. Vive em paz onde você vive. Vis en paix là où tu es. Esteja em harmonia com todo mundo. Sois en harmonie avec tout le Ama monde. as pessoas conforme elas são. Aime les gens comme elles sont. Busca Deus. Cherche Dieu. Ama Deus acima de todas as coisas. Aime Dieu au-dessus de toutes Busca a tua choses. salvação. Cherche ton A salut. salvação é individual. Le salut est individuel. Cada um de nós vão responder no tribunal de Cristo. Vamos fazer isso uma fila. Chacun va répondre dans le tribunal de Christ. E cada um vai responder por ele. Et chacun va répondre pour lui-même. Ninguém vai responder por outro. Personne ne va répondre pour l'autre. Você nunca vai entrar no céu por mim. Tu vas jamais rentrer dans les Vai cieux entrar pour no moi. céu se você cumprir, você fazia o que a Bíblia diz. Tu vas rentrer dans le ciel parce que tu fais ce que la Bible a dit. Nunca vai entrar no céu porque você via até com o profeta Eliseu. Tu ne vas jamais rentrer au ciel parce que tu es venu voir le prophète Então Élisée. concentra a tua vida. Alors concentre-toi. Vamos fazer um mundo melhor. On va faire un meilleur monde. Vamos mudar uma atmosfera. On va changer l'atmosphère. Vamos mostrar que somos de Deus. On va montrer qu'on est de Dieu. Somos os filhos de Deus. On est enfant de Dieu. Quem ama corrige com amor. Qui aime corrige Quem ama l'amour. não se alegra com a queda do outro, mas ele fortifica o outro que caiu para lhe levantar. Qui aime n'aime pas la chute de l'autre, mais il le prend pour qu'il se lève. O amor é a contribuição. L'amour, c'est la contribution. Amados, Bien se aimé. Deus assim nos amou, Si Dieu nous a aimés que éramos pecadores, et qu'on a été pécheurs, mas Ele nos amou mais il nous a aimés com nossos pecados, avec nos péchés, também nós devemos amar uns aos outros assim. alors nous aussi on doit aimer tout à chacun comme Porque ça. Deus nos amou assim. Parce que Dieu nous a aimés Quando comme éramos ça. perdidos no mundo, Quand on était perdus dans Ele le monde, nos amou. il nous a aimés. Então devemos nos amar Alors nous on assim. doit s'aimer aussi. Alguém pode dizer aleluia. Ninguém jamais viu a Deus. Personne n'a vu Dieu. Se nós amamos uns aos outros, Si nous on s'aime tout à chacun, Deus que nós procuramos está em nós. Dieu qu'on cherche est en nous. E em nós é perfeito o seu amor. Et en nous c'est parfait son amour. Versículo 3. Nisto conhecemos que estamos nele e ele, Deus, está onde? Em nós. Pois que nos deu o quê? O seu Espírito. Quer dizer, nós estamos a quem? Nós estamos a quem? Estamos em quem? E Deus está em quem? Por que Ele está em nós? Nós temos amor. O fôlego da vida, não é verdade? Então, quando alguém está a amar o próximo, está a amar quem? Quand quelqu'un aime son prochain, il est en train d'aimer Dieu. 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou quem? Para salvar o quê? Nós vimos On a que vu. o Pai enviou. Afinal, Deus envia. Alors Dieu Pai envoie enviou o seu Filho Dieu a para envoyé son Salvador Fils do mundo. pour sauver le monde. Diga glória a Deus. E nós conhecemos e cremos no amor, versículo 16, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em quem? Em Deus. E Deus está quem? Nele. Quem está no amor está em Deus. Deus está quem? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é quem? É amor. E em quem está, e quem está em amor, está em quem? Em Deus. E Deus está quem?
Muitas pessoas querem ver Deus. Beaucoup de gens veulent voir Dieu. Deus é a pessoa que está sentada ao teu lado. Dieu, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Deus é a pessoa que você está a olhar. Dieu, c'est la personne que tu es en train de regarder. Deus é a pessoa que convive consigo em casa. Dieu, c'est la personne qui vit avec toi dans la maison. Deus é a sua esposa. Dieu, c'est ton épouse. Deus é o seu marido. Dieu, c'est ton époux. Deus é os seus colegas do trabalho. Dieu, c'est tes collègues du travail. E você quer tratar com injustiça a pessoa. Et toi, tu veux être injuste avec les gens. Está tanto nervosa com a pessoa. Tu es toujours nerveux avec la personne. Nem quer olhar mais para a cara dele. Tu veux même pas regarder pour son visage. Mas você dobra os joelhos para orar a Deus. Mais tu plies tes genoux pour prier à Mas Dieu. você tem pessoa que você nem consegue olhar para a cara dele. Mais tu as des gens que tu n'arrives même pas à regarder dans leur Porque o visage. teu coração inflama de raiva contra a pessoa. Parce que ton cœur est enflammé de rage. Mas você disse que eu estou em Deus. Mais tu dis que tu es en Dieu. Não, você não está. Non, tu n'es pas. Se você estiver em Deus, Si tu es en Dieu, você vai amar aquela pessoa. tu vas aimer cette personne Com os erros que ela tem. avec ses erreurs. Você não vai lhe falar por detrás. Você vai lhe chamar. Vem fulano. Tu vas pas parler derrière, mais Vem, devant. ouvi isso de ti. Quero conversar contigo. Ele vai ter contigo, você vai conversar. Esse é o verdadeiro amor. Agora você deixa a pessoa, começa a falar atrás da pessoa. Você não ama. Você está a destruir. O amor de Deus não habita em ti. A conversa da Susana, vai ter com a Susana, conversa com ele. Não leva na Maria. Les problèmes de un. Parle à cette personne, ne parle pas à l'autre. Porque cada pessoa tem a forma de interpretar. Parce que chacun a sa manière d'interpréter. E nem todos estão preparados a ouvir lixo. Et pas tout le monde est prêt pour écouter de Você la pode poubelle. matar a fé de muitas pessoas por causa da tua língua. Tu peux tuer la foi de beaucoup de gens seulement à cause de ta Você se langue. tornou pregador do diabo, Satanás. Você é evangelista de Et Satanás. tu t'es transformé en un évangéliste de Satan. Você está a colocar semente da amargura no coração das pessoas. Você está a plantar a morte. Tu es en train de planter la mort dans les gens. Mas daqui a pouco você vai desaparecer. Mais d'ici peu, tu vas disparaître. Mas tanta luta para quê? Et tu luttes pourquoi? Amamos uns aos outros. Aimons-nous tout à chacun. Aleluia. Agora, o versículo mais importante, o 17. Vê onde está a revelação do 17. Nisto é perfeito o quê? O amor para conosco. Para que no dia do quê? Do juízo, tenhamos que confiança. Porque qual Ele é, somos nós também. Aonde? No céu. No céu? Aleluia. Quando que você espera se tornar como Deus? Quando vai subir no céu? Para viver a vida de Deus tem que estar no céu? Aonde? Já viste Deus pobre? Tu as déjà vu Hein? Dieu pauvre? Estou a liberar uma dimensão incompreensível da prosperidade na tua vida. Je délivre. Receba isso se você acredita. Vais prosperar e que as pessoas vão dizer que você pegou magia. Tu vas prospérer et les gens vont dire que tu as pris de la magie. Conforme seguraste essa flor, De la manière que tu as tenu ao cette sair fleur, desta porta hoje, en sortant d'ici aujourd'hui, dessa porta, tudo que vais fazer na tua vida vai prosperar. tout ce que tu vas faire, ça va prospérer. Se acredita, quero ouvir barulho como aleluia. Mama. Tal como ele é, somos que? Nós também. Comme il est. Neste mundo. O mundo lá fora tem que ver que você é cristão. Le monde dehors doit voir que tu es chrétien. José na casa de Potifar prosperou. José, dans la maison de Pontifa, il a prospéré. Era escravo, Il a été esclave, mas ele estava a prosperar. mais il était en train de Lhe prospérer. deram para governar as plantas e o campo, toda a empresa do Potifar. On lui a donné pour gouverner toute l'entreprise de Pontifa. A Bíblia disse que Potifar prosperou com a casa dele. La Bible nous dit que Pontifa a prospéré avec sa maison. Quem tem Deus dentro dele, Qui a Dieu en lui? tudo que ele faz prospera. Tout ce qu'il fait prospère. Mekarama sandaraka yabasan. Haverá empresa, Il y aura une mas a entreprise, tua empresa vai ser com a diferença. mais à cause de toi, l'entreprise va être Porque há différente. algo que habita em ti que as pessoas não compreendem. Parce qu'il y a quelque chose qui habite en toi que personne ne comprend.
Haverá professor, Il y aura des professeurs. mas vai ser professor com a diferença. Mais toi, tu vas être un professeur avec la différence. Haverá pastores, Il y aura des pasteurs. mas vai ser pastor com a diferença. Mais toi, tu vas être un pasteur avec différence. Algo habita em ti. Quelque chose est en toi. O Emmanuel anda contigo. Emmanuel est en toi. Tu tens a vida de Deus em ti. Tu as la vie de Dieu en toi. Tudo que você faz prospera. Tout ce que tu fais prospère. Estou a profetizar por teu Je relacionamento. prophétise pour ta relation. Assim como vamos sair daqui hoje, Comme on va sortir d'ici aujourd'hui, nunca mais vai sofrer no lado tu ne sentimental. dois plus jamais souffrir dans tes Se sentiments. acredita, quero ouvir barulho como amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, por favor. Qual ele é, somos nós também, Comme il neste est, mundo. on l'est aussi dans ce monde. Então nós somos de Deus. Alors on est de Dieu. Por isso somos felizes. C'est pour ça qu'on est heureux. Somos cheios de luz. On est rempli de lumière, Cheios de felicidade. rempli de bonheur. Somos Deus neste mundo. On est Dieu dans ce monde. Somos representantes de Deus nesta terra. On est représentant de Dieu sur cette terre. Somos Legos Rema. On est l'Égos et Réma. Somos a revelação. On est la Somos révélation. a inspiração. On est l'inspiration. Somos o amanhã. On est le lendemain. Somos o resultado. On est le résultat. Somos a resposta. On est la réponse. Tu és a resposta. Vous êtes la réponse. Tu és o amanhã. Tu es le lendemain. Porta do amanhã não pode se fechar na tua frente. La porte du lendemain ne peut pas se fermer devant toi. Doença não tem poder sobre o seu La organismo. maladie n'a pas le pouvoir dans ton Porque Deus organisme. habita em ti. Parce que Dieu habite en toi. Doença não pode habitar no teu organismo. La maladie ne peut pas habiter Eu en estou a toi. cancelar qualquer tipo de doença no teu Je organismo. suis en train de canceller toute maladie dans ton organisme. Receba a vida e a saúde agora. Reçois la vie et la santé. Abana as mãos e agradeça a Deus. Lève tes mains et remercie Diga Dieu. obrigado, Senhor Jesus. Dis merci, Monsieur Jésus. Diga eu sou Deus. Dis je suis Dieu. Alguém pode dizer, mas profeta, está dizendo que nós somos Deus? Será que não está aí muito longe? Somos Deus, sim. Porque da maneira como Ele é, nós somos. Parce que de la manière qu'il est, nous sommes. Quando as pessoas estão a ver profeta Eliseu, Quand les gens sont en train de voir prophète Élisée, estão a ver Emmanuel físico. ils sont en train de voir Emmanuel vivant. Quando as pessoas te veem, Quand les gens te regardent, estão a ver Deus andar. ils sont en train de voir Dieu en train de marcher. Vamos falar um bocadinho de Jesus. On va parler un peu de Jésus. E depois vamos nos igualar com Ele. Après, on va nous regarder aussi. Porque a vida de Jesus nos traz a revelação. Parce que la vie de Jésus nous ramène la révélation. Mas antes, vamos no livro de Efésios, capítulo 5. Mais Onde avant- estávamos ali? Éphésiens chapitre 5, Versículo 2. verset 2. A Bíblia diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou. La E Bible se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiros suave. Deus expressou o amor através de Jesus. Jesus expressou o seu amor em sacrifício e em ofertas. No livro de Colossenses, Colossiens, e vamos ver o próprio Jesus, como que ele nos demonstra a realidade do poder. on va voir comme Jésus nous démontre le pouvoir. Quando somos o amor, Quand on est amour, estamos no amor, on est dans o l'amour. amor está em nós, L'amour est en tout. estamos em Deus, On est en Dieu. Deus está em nós, Dieu est en nous. da maneira como Ele é, De la manière qu'il est, nós também somos. nous aussi on l'est. Quando você vem nessa realidade, acabou. Quand tu viens dans cette réalité, tout Nada est mais fini. te abala. Plus Mas rien te haverá fait mal. combate, combate vai vir. Il y aura des combats, les combats viendront. Turbulência vai vir no teu relacionamento. La turbulence Vai viendra. vir. Mas se você está em Deus, Mais si tu es en Dieu, então você vai olhar para aquilo e vai dizer que isso vai passar daqui a pouco. alors tu vas regarder le problème et tu vas dire ça va passer d'ici peu. Tá vendo essa confusão das igrejas? Tu vois la confusion des églises? Vai passar daqui a pouco. Ça va se passer d'ici peu. Eu disse, vai passar daqui a pouco. Ça va se dissiper d'ici peu. Eu estou a ver uma confusão que está vindo no Congo Je suis en train de voir une confusion dans le Congo. entre mês de janeiro e fevereiro. Entre janvier ou février. Está a ver uma confusão. Je suis en train de voir la confusion. Tem que orar por esse povo. On doit prier pour ce peuple. Mas também estou a ver isso a passar. Mais je suis en train de voir ça en train de se Fica a dissiper. dizer, vai vir uma turbulência. Ça veut dire qu'il va venir une turbulence. Vai bater Il, nessa rocha. il va taper sur la Vai rocher. bater nesta casa. Il va taper sur cette maison. Mas vai bater forte. Pum! Mais il va taper fort. Quem Boum! está a olhar
qui regardent. A casa vai cair, vai cair, vai Ils vont cair. dire, ah, la maison va tomber, va tomber, va tomber. Só que a pessoa que assegura esta casa Mais seulement que la personne qui tient cette maison, a pessoa que assegura a casa, la personne qui tient cette quem maison, tem a tua vida na mão dele, qui a ta vie dans ses mains, ele não cai. il ne tombe jamais. 1000 pode se levantar à direita, 10 000 peut se lever, 10 000 à tua 10 esquerda, 000 à ta gauche. mas você não será. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Abana as mãos, diga obrigado, Senhor Jesus. Lève tes mains et dis merci, monsieur. Diga glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Vê o que ele diz no Colossenses capítulo 1, versículo 15. 1:15. E vamos ler até 19. Jesus é a imagem do Deus quem? Invisíveis. O primogênito de toda quê? O primogênito de toda a criação. Significa dizer ele estava antes da criação. Ça veut dire qu'il était avant la création. E toda a criação foi feita por ele. Et toute la création a été faite par E nada lui. que se fez foram feitas sem ele. Et tout ce qui a été fait n'a pas été Porque fait sans lui. é o primogênito. Parce que lui, il est le premier-né. Agora, versículo de número 16. Porque nele foram criadas todas as que? Ou algumas coisas e algumas coisas não. Quem criou o casamento? Quem criou a saúde? Quem criou as viagens? Emprego? Tudo que existe no mundo. Então, se esse Deus habita em ti, tu tem tudo. Diga, eu tenho tudo. Dis j'ai tout. Em mim, En moi, há tudo. il y a tout. Vou vos dar uma demonstração. Quando começou o ministério, eu não tinha carro. Quand j'ai commencé le mystère, j'avais pas de Então, eu voiture. precisava de carro. Alors j'avais besoin d'une voiture. Então, saía de manhã, muito cedo de manhã, às 5 da manhã, e eu pegava num pano, começava a lavar assim, em vazio. Levava bag, omo, com pano. Então, o meu vizinho saiu assim, me viu a lavar, mas ele não estava a ver o carro. E ele me cumprimenta, bom dia, vizinho, também, bom dia. Está a fazer o quê? Eu disse, estou a lavar o carro. E ele me pergunta, está onde o carro? Eu disse, não estás a ver o carro? Ele disse, eu quero ter aqui o carro. Ele ficou sem olhar para mim e disse, não, se calhar ele ficou maluco. E eu comecei a tirar água. Pô, foi mais buscar água, ele foi chamar os vizinhos. Vão ver, o pastor ficou maluco. E os vizinhos quando chegaram, está fazendo? Eu disse, estou a lavar o carro. Acabei de lavar o carro. Espremi aí o pano de chão, o pano do que eu lavei com ele o carro, e eu fui estender. E entrei, tomei banho, vi onde estava o carro, arranquei, comecei a andar. Ele disse, não, ele mesmo ficou maluco. E assim na igreja. E quando chegava onde estava, e todo mundo estacionava o carro, eu também vinha lá, descia, bum. Ele disse, não, esse mesmo já não está a bater mais bem. Passaram 6 meses, me trouxeram um carro. Porque somos Deus. Alguém está comigo? Amém. O que tu fala é que vai acontecer. Se tu disser, eu vou ter carro, eu vou conduzir o carro. Eu daqui a pouco vou ter meu carro. Vocês vão ver meu carro aqui parado. Acabou. Não vai demorar. Vão assustar. Não estava a vos dizer, não está aqui. Daqui a pouco vou ver, vou trazer uma outra máquina aqui. Tem poder em ti. Il y a le pouvoir en toi. Quando tu diz, vou viajar, vai viajar. Quand tu dis je vais Quando voyager, diz, je vais daqui a X voyager. tempo vou me casar, vais casar. D'ici, Porque a tua palavra traz à existência as coisas que não existem como se fosse existia. parce que ta parole ramène l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tem que profetizar. Tu dois prophétiser. Porque você tem um poder em ti. Parce que tu as le pouvoir dans toi. Ok? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e que? Sejam tronos, sejam dominações, sejam que? Principados, sejam potestade,
Tudo foi criado para quem? Por Ele e para Ele. Amém. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E a Bíblia diz no versículo 17: e Ele é antes de quê? 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem. Quer dizer, mesmo o casamento para existir, existe por Deus. Por Jesus Cristo. Pour le mariage, pour qu'il existe, il existe à cause de Jésus. E Jesus existe em ti. Et Jésus habite en toi. Jesus Jésus está em ti. est en toi. E esse Jesus Et ce même Jésus estava na criação. était dans la création. E tudo que se criou Et tout ce qui a été créé foram criados por Ele e para Ele. a été créé par lui et pour lui. Está comigo aqui? Diga, eu sou a criação. Je suis la création. Não estou a te ouvir. Amém. Tudo que está a existir por ti Tout ce qui existe existe pour toi e para ti. et pour toi. Eu estou a profetizar Je prophétise. que assim que estamos a bater 31 de dezembro, Comme on finit l'année, vai ter 31 a décembre, chave do teu milagre do carro na tua mão. tu vas voir la clé de ton miracle, de ta Se voiture dans tes mains. acredita, quero ouvir barulho como amém. Diga glória a Deus. Alguns de vocês que estão aqui vão receber prenda do Natal, prenda do final do ano, e que vai ser carros que você vai receber com chave. Se acredita nesse milagre, quero ouvir barulho como amém. Deus já te mostrou a revelação daquilo que vai acontecer contigo. Dieu t'a déjà montré la E você révélation não qui va se conseguiu produire ver. avec toi. Eu só estou a te revelar o que você vai conseguir. Je suis seulement en train de te Aquela révéler ce que tu vas casa voir. dos seus sonhos que você tanto procura, 2019, vai entrar na tua própria casa. Se é para ti, ela viu barulho como amém. Diga glória a Deus. Ixi. Versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhamos o quê? Preeminência. Versículo 19. Agora, onde que nós vamos focalizar? É aqui, no 19. Porque foi do agrado de quem? Que o quê? Que toda quê? Toda quê? Sabe o que significa plenitude? Hã? Sabe o que significa plenitude? Mas a plenitude está em quem? Hã? Está em Jesus. E Jesus está em quem? Você não é a escrita de Jesus? Tu n'es pas l'écriture de Jésus. Você não é a revelação de Tu Jesus? n'es pas la révélation de Jésus. Diga, eu sou a escrita de Jesus. Dis, je suis l'écriture de Jésus. Eu não sei se você está me entendendo. Sabe o que eu faço quando eu dormo? Tu sais qu'est-ce que je fais quand je dors? Quando eu me levanto, eu digo, olha, a escrita de Jesus se levantou. Et quand je me réveille, je dis, ah, regarde l'écriture de Jésus. O amanhã me pertence. Le demain m'appartient. O destino de Deus vai se realizar na minha vida. Le destin de Dieu va se réaliser dans ma vie. Tem que profetizar grandes coisas. Tu dois prophétiser de grandes choses. Você vai ser grande. Tu vas être grand. A salvação não é... Ir à igreja não é só para... Aleluia. Não, é para aprender a tornar-se grande. Aller à l'église, c'est pour que tu apprennes à É devenir uma grand. outra dimensão. A Arriver vida dans une autre cristã dimension. é a vida do sucesso. La vie chrétienne, c'est la vie de succès. Diga para 8 pessoas, a vida cristã é a vida do sucesso. Fala para 8 pessoas. Dis à 8 personnes, la vie Levanta do chrétienne, teu c'est lugar, la vie procura a de cara succès. dele. Diz, a vida cristã é a vida do sucesso. Dis, la vie chrétienne, c'est la vie du succès. É a vida do sucesso. A vida cristã. Jesus é a plenitude. Jésus, c'est la plénitude. Jesus é a totalidade. Jésus, c'est le tout. Jesus é o princípio e o fim. Le Jésus, c'est le début et la fin.
Jesus é tudo que tu precisa. Jésus, c'est tout ce que tu as besoin. Jesus é o casamento. Jésus, c'est le mariage. É o sucesso da vida. C'est le succès de ta vie. Jesus é a saúde. Jésus, c'est la santé. Jesus é a vitória. Jésus, c'est la victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Victoire. Jesus Jésus, é a elevação. c'est l'élévation. Deus vai te exaltar. Dieu va t'exalter. Os teus inimigos vão te ver aí na plateia, na glória. Tes ennemis vont voir aller dans la gloire. Vão te fazer plano para te destruir. O plano da destruição vai voltar contra a pessoa que vão fazer plano. Ils vont te faire un plan pour te détruire, mais ce plan va retourner contre eux. Vão te combater. Ils vont te Mas combattre, você vai sempre subir. mais toi tu vas toujours Vão te monter. fechar as portas. Ils vont te fermer les Portas portes, vão sempre se mais abrir. les portes vont toujours s'ouvrir. Alguém está saindo aqui vitorioso. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir ici avec sa victoire. O que Jesus é capaz de fazer, Ce que Jésus est capable de faire, você não imagina. tu n'imagines pas. Ele é a plenitude. Il est la plénitude. Quem tem Jesus tem tudo. Qui a Jésus a tout. Vai aparecer dinheiro na tua conta, você não sabe como que esse Il va dinheiro vem. apparaître de l'argent dans ton compte en banque, tu vas pas savoir comment il est venu. Alguns de vocês vão ser promovidos assim de repente. Il y a certains d'entre vous qui vont être Vão te promus comme chamar ça. fulano de tal e não vamos aguentar mais. A partir de agora você vai subir, já vai subir. Recebe essa graça na tua vida. Reçois cette grâce dans ta vie. As pessoas que você chama de administrador, de chefe na empresa, amanhã vão se inclinar à frente, perante a ti. Les gens qui étaient administrateurs dans les entreprises, demain, Recebe ils essa vont graça recevoir na tua vida. De tanta inveja que vão ter da tua pessoa. E vai- Porque as tuas bênçãos vão ser tão demais. As bênçãos vão cair até demais. Alguns vão morrer de inveja. Il va y avoir tellement de bénédictions. Recebe dans ta essa vie. graça na tua vida. Diga, eu tenho a plenitude em mim. J'ai la plénitude en moi. Aleluia. Diga glória a Deus. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. No capítulo 2 do mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Vê o que está escrito aqui. Sobre Jesus Cristo. Eu tenho admirado pessoas, porque marido da noite me bateu toda noite, não aguenta. Marido da noite vai vir na minha vida, mulher da noite. Eu, o profeta Eliseu. Porque o bruxo entrou na minha vida. Não tô, eu o quê? O pescoço não está a virar mais. Eu o quê? Porque o bruxo me bateu. O bruxo vai me bater à noite. Porque tenho medo do meu tio para não entrar na minha casa. Porque eu sei, não sei lá se é bruxo. Eu que vou ter medo do bruxo. O bruxo é que tem medo de mim. Eu não tenho medo de bruxo. Eu vou ter medo de bruxo, eu. Pode vir à vontade. Se você tem a plenitude, você não tem medo. Si tu as la plénitude, tu n'as pas peur. Eu estou a te transmitir a plenitude nesta manhã. Je suis en train de transmettre la plénitude dans ce matin. Receba a plenitude agora. Reçois la plénitude maintenant. Receba a plenitude agora. Reçois la plénitude maintenant. Pega! Sai! Thank you, Lord Jesus Christ. Come on. Come on. Mas agora. Quem, come on? Quem, come on? Thank you, Lord Jesus Christ. Poderoso nome de Jesus. Quem, come on? Thank you, Lord Jesus Christ. Quem? Come on. Quem, come on? Quem?